Tá aqui a Débora Oliveira, sem passar calor. Débora, hoje é o assunto de todo mundo. Por enquanto... a conversa de elevador aqui. Se tá com calor, se não tá frio, tá sol, Essa semana o negócio vai ser difícil, hein? Já vamos preparar, inclusive, hidratação, que é importante. Pois é, tem muito assunto, então, para nossas conversas de elevador aqui. Débora, vamos lá. Nós vamos falar de economia, já que a Débora tá aqui. Temos aí como destaque a divulgação da inflação, vários dados que chegam de vários países do mundo. No Brasil, acompanhamos o IPCA acelerando para 0,83% em fevereiro. E é o que puxou esse resultado. Alimentos, mais uma vez, e principalmente educação. Início de ano é o que a gente está acostumado, né, Débora? Educação puxando bastante os indicadores. Já acontece sempre, né? Esse mês de fevereiro, inclusive, Carol, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente já chegou falando do calor, né? Pois é, que a gente já deu bom dia longe das câmeras, é por isso. A gente esquece até do resto das coisas com esse calorão enorme. Mas é o seguinte, gente, esse período do ano é comum acontecer da gente ter o peso, sentir um pouco mais essa questão da educação. Por que isso? Porque existe o reajuste das mensalidades, as matrículas que são feitas agora no início do ano. Então, normalmente na inflação ali de fevereiro, a gente capta toda essa movimentação que seria sazonal, como a gente chama, né? Então, esse grupo de educação em todos os setores, educação fundamental, educação básica, todos eles pesaram bem mais nessa inflação do mês de fevereiro, que ficou um pouquinho acima das expectativas da Reuters, por exemplo, que esperava ali uma inflação na casa dos 0,7%. Eu vou trazer aqui para poder a gente dar uma olhada de como que a gente ficou agora aqui. A gente fechou esse mês de fevereiro, 0,83%. Isso na variação mensal. Se a gente olhar na variação anual, a inflação no Brasil está no limite do teto da meta de inflação. O que acontece? A nossa meta para esse ano é de 3%, tem uma margem aí de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, 4,5%, a gente está dentro, literalmente, do limite da meta. Por isso, muitas casas, muitos economistas avaliaram que foi, sim, apesar dessa acelerada com essa questão sazonal da educação, não foi um dado ruim, porque a gente ainda está dentro da meta de inflação. Pelo menos essa é a avaliação de que tem tido uma boa trajetória essa inflação aqui no Brasil, que pode alimentar a continuidade do corte de juros aqui no ritmo que ele já está, não acelerar. Agora, olhando para os outros países, principalmente ali nos Estados Unidos, que a gente teve logo em seguida da inflação aqui no Brasil, Estados Unidos divulgou também o dado, ficou um ponto percentual, aliás, 0,1 ponto percentual acima do que do mês passado, ou seja, a gente teve, então, gasolina e moradia. Até esqueci de falar que teve gasolina pesando bastante nesse mês aqui no Brasil também, tá? O que era esperado, Carol, até cheguei a comentar sobre isso aqui, porque a gente teve a reincidência dos impostos no combustível e isso acabou também pesando um pouco mais no setor de transporte. No caso, uma questão tributária. Exatamente isso. Aí, voltando para os Estados Unidos, a gente subiu um pouquinho, mas totalmente dentro das expectativas de todas as pesquisas, já esperava essa inflação mensal de 0,4% lá nos Estados Unidos. Por que isso? Moradia lá está mais cara, a gasolina também está mais cara nos Estados Unidos e isso foi o que pesou bastante, foram os grupos que mais pesaram, mas, de novo, era o esperado e não muda também a expectativa, por enquanto, dos investidores lá nos Estados Unidos, que esperam que o corte de juros lá comece já agora no meio do ano, em junho. Então, essa inflação vindo dentro do esperado pode fazer com que o Fed realmente corte os juros em junho. Agora, a Argentina, nosso vizinho aqui, a inflação veio bem abaixo, Carol, do esperado, inclusive. É o segundo mês consecutivo que, na variação mensal, a gente tem uma queda na inflação, ficando, inclusive, abaixo das expectativas do mercado, 13,2%. Agora, lá na variação anual, aí a gente bateu um novo recorde, mais de 270% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Vale lembrar que o Milei assumiu no final ali do ano, então a gente ainda tem que passar um pouco dessa base de comparação do governo anterior para sentir realmente os efeitos apenas do governo Milei. O fato é que, de acordo com o segundo mês que ele já está à frente do governo, com as atitudes que foram tomadas pelo governo Milei de corte de gastos sociais, de corte de subsídios, no setor de transporte, inclusive. A gente teve, inclusive, o setor de transporte pesando bastante na inflação lá na Argentina. A gente reduziu esses subsídios por lá. Já era esperado que isso, né, pesasse realmente. Então, a gente tem a inflação caindo mensal, anual ainda é alta, mas já é um motivo de comemoração para Javier Milei. Agora, o que também chamou atenção lá em relação, a gente teve os juros caindo também, a inflação subindo lá, mas os juros caindo, eles anunciaram uma queda nos juros, exato. Carol. Apesar do FMI alertar que eles precisam manter os juros por lá
bem páreo na inflação para conseguir controlar essa inflação, que é o que a gente vinha fazendo aqui no Brasil. Ele está indo um pouco na contramão ali do que tinha prometido para o FMI, mas houve uma redução de 100% para 80% dos juros. É muita coisa. A boa notícia é que cortou. A má notícia é que ainda continua um juros bem elevado por lá. Agora, Débora, quando a gente olha aqui para o Brasil, educação, gasolina pesando, agora o que me chama a atenção mais uma vez é a alimentação. E aí a gente está falando de arroz, de feijão, de batata. Isso mesmo. Então, a população mais pobre, muito afetada, porque a inflação de alimentos pesa principalmente na população mais vulnerável. Foi o terceiro grupo, né, alimentar. Eu coloquei os dois primeiros grupos de cada país, mas foi o terceiro grupo que mais pesou realmente, foi a alimentação de domicílio. Acelerou, ainda um pouco menos do que o esperado, mas é uma inflação que continua pesando. E é importante lembrar que a gente tem a questão dos efeitos climáticos, Carol. De acordo com alguns analistas, quando eu até conversando, principalmente do setor do agronegócio, o impacto dos efeitos climáticos na alimentação, ele pode começar a ser um pouco menor do que o que estava se esperando, mas não deixa de ter um impacto e de impactar também, claro, no preço do alimento. Basta a gente ir no supermercado, que a gente percebe que muita coisa está mais cara, a cenoura está mais cara, a gente tem um arroz, como você muito bem falou, outros tantos itens que estão mais caros por causa dessa questão dos efeitos climáticos. O azeite está aí disparado 40%, a refeição agora, na Páscoa, vai ficar mais cara 40% por causa desses itens que estão pesando muito. Tanto o bacalhau como o azeite são os itens da ceia da Páscoa que a gente costuma fazer, né? Então, tá sim mais cara, a alimentação ainda é um grupo que está pesando bastante, junto com educação e com transporte. Débora Oliveira está monitorando aqui o que acontece no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho ela volta com outros destaques da economia. Até já. Até.